Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Plano A Concursos. Hoje a gente vai falar sobre os graus de adjetivos, que podem ser comparativos ou superlativos. Eu preparei um material aqui bem rapidinho para a gente ver de forma bem resumida, de uma forma que você vai entender, eu tenho certeza. Bom, vamos lá. Os adjetivos comparativos, eles vão comparar um ser com outro ser, simples assim. E eles vão se dividir em 3 classes. Eles vão ser adjetivos comparativos de superioridade, adjetivos comparativos de igualdade e adjetivos comparativos de inferioridade. Vamos ver aqui os nossos exemplos? Olha, o adjetivo comparativo de superioridade, um ser sempre vai ser mais alguma coisa do que outro em relação às suas características. Olha aqui o exemplo. Maria é mais alta do que Márcia. Perceba que eu tenho uma comparação de Maria com Márcia e eu digo que ela é mais alguma coisa em relação à sua característica comparada com Márcia. Então, eu tenho um adjetivo comparativo de superioridade. Sempre quando você vê mais do que alguma característica, é porque é um adjetivo comparativo de superioridade. O adjetivo comparativo de igualdade, como o seu nome já diz, vai ser uma característica igual entre os seres comparados. Olha aqui o nosso exemplo. João é tão alto quanto Thomas. Se eu disser João é bonito como Pedro, olha aí como eu tenho uma comparação da característica dos dois. Então, o adjetivo comparativo de igualdade vai comparar um ser com outro ser e a característica vai ser igual para ambos. E aí eu também tenho o adjetivo comparativo de inferioridade. Um ser com a característica em relação ao outro ser vai ser sempre menos do que. Então, olha aqui o nosso exemplo. Léo é menos rico do que John. Veja que eu tenho comparação de Léo com John e a característica é menos do que de um para outro. Então, eu tenho um adjetivo comparativo de inferioridade. Você sempre grava isso. Quando você vê uma característica de um ser igual, sendo igualada a do outro ser, eu tenho um adjetivo comparativo de igualdade. Quando uma característica for maior em outro ser em relação ao outro, eu tenho um adjetivo comparativo de superioridade. E quando for menos do que, Júlia é menos bonita do que Tássia. Pronto, menos do que, eu tenho um adjetivo comparativo de inferioridade. Agora a gente vai para os adjetivos superlativos. Por mais que o nome pareça complicado, também é muito simples. Olha aqui o nosso material. Os adjetivos superlativos, ele vai comparar uma característica de um ser em relação a um todo ou em relação a ele mesmo, ou seja, não vai ter comparação. Olha aqui, os superlativos relativos vão ser esses que vão comparar um ser em relação a um todo, porque a característica dele é em relação a um grupo, alguma coisa. Vamos ver aqui o exemplo. Maria é a mais bonita do salão. Veja que eu trouxe o adjetivo bonita para Maria e eu não comparei com outra pessoa, ou seja, com outro ser. Eu comparei logo com um grupo. Então, a Maria, ela é a mais bonita em relação a quê? Em relação ao salão. Por isso, o adjetivo é superlativo relativo. Não tem uma comparação de um ser com outro ser. Ela simplesmente é a mais bonita do salão. E ela é a mais bonita em relação a um grupo, que é aquele grupo de pessoas que está no salão. Então, eu tenho um adjetivo superlativo relativo. Sempre que a característica do substantivo, ou seja, da pessoa, vamos dizer assim, for em relação a um grupo, a um todo, por exemplo, João é o melhor jogador do time. Perceba que João é o melhor jogador em relação ao time. Então, quando eu digo melhor jogador, eu tenho o grau de adjetivo superlativo relativo, porque ele é o melhor jogador em relação ao time. E aí eu tenho os adjetivos superlativos absolutos, que é aquele que não tem comparação. Por exemplo, aqui, João é lindíssimo. Ele simplesmente é lindo, não é em relação a um grupo, em relação a outro ser, não. Superlativo absoluto é aquele que é simplesmente isso e não é em relação a nada, é o que é. E aí a gente também tem o adjetivo superlativo absoluto, em outro exemplo aqui, como Maria é muito bonita. Bom, ela simplesmente é bonita.
Não é em relação a Júlia, a Tássia ou a um grupo de outras mulheres, não. Ela simplesmente é bonita. Então, é adjetivo, superlativo, absoluto. Agora, eu trouxe algumas questões aqui. Acho que a câmera tá dando uma falhada, pessoal. Mas vamos focar aqui no conteúdo para você sair com tudo que você tem que aprender. Vamos ver aqui como que cai em concurso, porque é isso que importa pra gente, né? Vamos ver como cai os graus de adjetivos? Olha, eu trouxe uma questão aqui da FGV, bem recente, que ela fala o seguinte: assinale a frase abaixo que exemplifica corretamente um adjetivo no grau superlativo absoluto. Qual é o superlativo absoluto? É aquele que não tem comparações. Então vamos olhar aí as alternativas? A alternativa A, ela diz o seguinte: a situação dos habitantes de algumas cidades gaúchas ficou extremamente grave. Perceba, a situação dos habitantes ficou extremamente grave. Extremamente grave aí não tá comparando com nada. Simplesmente ficou grave. Não é em relação a outra cidade, não é em relação a outro acontecimento. Simplesmente ficou grave e pronto. Então, eu tenho já, na primeira alternativa, um grau de adjetivo superlativo absoluto, com uma questão queria, porque não tem comparações. Agora, vamos dar uma olhada mais a fundo das outras alternativas. A letra B fala o seguinte: a questão do uso das câmeras pelos policiais é um dos problemas mais discutidos do momento. Perceba que é um dos problemas mais discutidos do momento. Ou seja, tá comparando que ele seja um problema discutido, muito discutido, em relação a um todo, que é o momento. Ele é o mais discutido daquele momento. Então, quando eu tenho a comparação da característica com um todo, eu tenho o quê? O grau de adjetivo superlativo relativo. Na alternativa C, eu tenho o problema da educação no Brasil talvez seja mais grave que o problema da saúde. Perceba, um problema mais que um outro problema. Quando eu tenho isso, eu tenho o quê? Eu estou comparando dois objetivos aqui, que são os problemas, um problema com o outro. Então, eu já sei que é um grau de adjetivo comparativo. E, como é um mais do que o outro, eu tenho o quê? Adjetivo comparativo de superioridade. Na alternativa D, eu tenho o seguinte: o problema dos altos salários em algumas funções públicas é visto como menos grave do que outros desequilíbrios pelos políticos. Aqui veio no mesmo ritmo da letra C. Comparou um problema com outro, só que dessa vez ele disse que um é menos grave do que o outro. Então, quando eu tenho duas comparações e um menos do que o outro, eu tenho o quê? O grau de adjetivo comparativo de inferioridade. Na alternativa E, o célebre piloto Ayrton Senna era tão corajoso quanto prudente em suas corridas. Perceba, eu faço a comparação de dois adjetivos, corajoso e prudente, e igualo eles. Ou seja, ele tinha tanto coragem quanto prudência. Então, como eu tenho a igualdade ao comparar dois adjetivos, eu tenho o quê? O grau de adjetivo comparativo de igualdade. Tá vendo como é simples? Ó, a alternativa era A. Você precisava saber sobre os outros graus de adjetivos? Não, bastava saber o que era um superlativo absoluto, que você já marcava ali a alternativa A. Mas as outras questões podem vir das outras formas, né? Perguntando se você sabe o que é comparativo de superioridade, o que é comparativo de inferioridade. Por isso que é bom revisar. Mas tá vendo como é bem fácil, pessoal? Espero que você tenha entendido. Se entendeu, deixa o curtir aí, deixa algum comentário e muito obrigada!